Os momentos que estamos vivendo aqui nos impulsionam, mesmo sem querer, a falar sobre o que estamos vivendo. E eu lutei muito para não entrar nessa temática. E falei com Deus e pedi a Deus, sempre, né? E o Senhor me direcionou a abordar esse assunto que talvez alguns aqui nunca, alguns não, muitos, nunca tenham ouvido falar. Porque esses assuntos fazem parte da espinha dorsal do cristianismo. Dentro da teologia, há uma disciplina chamada teologia sistemática, dentro de um seminário. E a teologia sistemática trata das doutrinas bíblicas. Doutrina, em grego, é didaskalia, ensino, norma a ser seguida. E há de se diferenciar, muita gente confunde costume com doutrina. Se você nunca ouviu a frase errada de alguns que dizem assim: aquela igreja não tem doutrina, ele está pensando em costume. Então ele aprendeu certos costumes, por exemplo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro, né? Não pode usar brinco, não pode usar pulseira, não pode passar batom. Então ele, quando ele vê alguém assim, fazendo tudo isso, ele, aquela igreja não tem doutrina não, é a porta larga. Isso é costume. Doutrina são ensinos imutáveis. As doutrinas bíblicas são o sustentáculo da fé que você e eu professamos. E dentro da teologia sistemática abre-se um leque muito grande que, sinceramente, nós deveríamos abordar mais os grandes temas doutrinários da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, angelologia, a doutrina da escatologia, que aí está o arrebatamento dentro dela, a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, a doutrina da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, a formação da igreja, a doutrina do homem, que é a antropologia, e assim vai. Nós deveríamos nos preocupar mais com essas grandes doutrinas, porque ao longo dos anos elas vêm caindo no esquecimento, vêm sendo relegadas a segundo plano, porque nós nos preocupamos mais, às vezes, em fazer uma comida rápida para resolver o problema de quem está com fome naquele momento. O que é você estar com fome naquele momento? É comparado a Esaú. Esaú estava com fome, ele tinha consigo uma primogenitura valiosíssima, mas a fome dele falou mais alto e ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. E às vezes nós, pregadores, deixamos também que a sua fome momentânea, porque você está passando algum problema, está enfrentando alguma dificuldade. Por exemplo, nós tivemos, quem não sabe, o baterista, o Darlan, teve um acidente de moto. O rádio quebrou, não está funcionando o rádio. O rádio é o osso do braço. Fez uma cirurgia. Então, imagine, eu vou pregar uma mensagem aqui para falar, porque o Darlan teve esse problema, quem mais? A Vera Danello também acabou de chegar do hospital. Eu vou pregar alguma coisa assim para falar para esse pessoal que está atravessando algum problema. Todos nós atravessaremos problemas sempre. A Bíblia é bem clara, Jesus disse que neste mundo chamado planeta Terra, nós teríamos o quê? Aflições.
Mas Jesus já disse o que nós temos que fazer quando nós tivermos aflições. Ele disse: vocês têm que ter bom ânimo. Vocês têm que ter bom ânimo. Jesus já disse na sua palavra, através do apóstolo Paulo e dos demais escritores, por exemplo, que nós teríamos de lutar contra principados e potestades nas regiões celestiais. E ele também já deixou a resposta acerca disso. Ele disse: vocês têm que se revestir da armadura de Deus, que vai ter guerra, vai ter combate. Ele também disse: vocês têm que resistir ao diabo, porque ele vai partir para cima. Está tudo aí, está tudo escrito. Nós sabemos o que temos que fazer. Agora, quando o inimigo vier partir para cima de nós para nos tirar da fé, nós precisamos estar embasados nessas grandes doutrinas da palavra para resistir a ele na fé. E fé em quê? Na palavra. Jesus o venceu com a palavra em Mateus capítulo 4. Jesus não venceu dando palavras-chave, frases-chave. Está amarrado, está repreendido. Jesus não. Jesus foi para o está escrito. Está escrito. Então alguém pode chegar para você e falar assim: cara, você é um cara formado, rapaz. Há pouco tempo atrás, há pouco tempo não, tem uns 10 dias, um aluno aqui do Recreio, eu leciono, tem uma turma lá, toda quarta-feira, fez uma pergunta no grupo, disse assim: alguém me ajude com a resposta. E ele colocou o que a pessoa disse. E a pessoa extremamente culta, que redigiu aquele texto, resumindo, ele disse: fulano, não me venha com essa história, com essa balela, essa conversa fiada, desses homens da Bíblia que viveram não sei quantos anos. Isso não é verdade. Os hebreus, eles tinham uma forma de contar suas histórias, de forma oralmente, passando de geração a geração. Então não me venha com esse negócio de que Adão viveu 900 e não sei quantos anos, e Noé 800 e não sei quantos anos, e o outro viveu 600 não sei quantos anos. Não me venha com essa história. E ele disse: alguém me ajude com a resposta. E aí, o que você faz numa hora dessa? É Bíblia. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. E o que eu fiz? Eu fui dar uma explicação. E não fui simplesmente dizer assim: infelizmente ele não crê. A gente crê, ele não crê. Isso não basta para muita gente. É preciso entrar na palavra, é preciso estudar, é preciso ver as coisas que Deus criou. E uma das abordagens que fiz foi o seguinte: a idade de uma árvore é contada pelos anéis que ela tem. Muitos aqui devem saber disso. Cada anel de uma árvore, do tronco de uma árvore, corresponde a um ano de vida dela. E nós vamos encontrar árvores que têm mais de 3.500 anéis. Isso quer dizer que esta árvore tem mais de 3.500 anos. Algumas 1.500 anos, algumas mil anos. Nós vamos encontrar tartaruga que vive 250 anos. Eu comecei a explicar: o Deus que faz essa tartaruga, cara, viver 250 anos, ele não tem poder para fazer o homem viver como Adão viveu. Não tem. Ele pode fazer uma árvore viver tantos anos, um carvalho milenar, mas o homem, Deus não tem poder para isso. Deus tem poder para fazer um molusco, que há um molusco na história que está no Guinness, no livro dos recordes. E esse molusco, ele vive, isso é científico o que eu estou te falando, é vida, ele é vivo, e ele tem aproximadamente 5.000 anos. Então Deus, o criador daquele molusco, tem poder para fazer aquele bichinho, aquele molusco, viver
quase 5.000 anos. Mas o homem, não, isso é tudo conversa fiada. Dizer que Adão viveu 969 anos, Matusalém viveu quase 1.000 anos, isso é tudo conversa fiada. A Bíblia é um livro de mitos. E quando alguém chegar para você e falar, você crê no mito do Éden? Sabe o que nós fazemos quando essas coisas acontecem? Pateticamente, sem resposta, a gente diz simplesmente, eu respeito a sua opinião. Respeito a sua opinião. Quando deveríamos dar uma resposta. E isto demanda tempo. Você tem uma palavra. Esta semana, sexta-feira, eu estava falando para um grupo de umas 50 pessoas, uns 50 alunos também na sexta-feira. Eu dizia o seguinte, quantos anos de vida vocês têm ainda, gente? A maioria aqui são pessoas novas. Quantos anos de vida vocês têm? 30, 25, 38. A vida que vocês ainda têm pela frente, dediquem à palavra, dediquem ao estudo, procurem crescer. Vocês farão a diferença na vida de pessoas. Não fiquem apenas na igreja, levantando mãos, adorando. Sim, a gente vai fazer isso. Quando a gente vem para um culto, a gente vem para cultuar. Mas o Senhor diz, através do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E o que se pode conhecer de Deus está na palavra. E tudo que Deus quis que nós soubéssemos acerca das grandes doutrinas está na palavra. E hoje nós vamos aprender um pouco acerca da maior promessa já feita à humanidade. Muitas pessoas não creem no arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é a retirada da igreja dessa terra. Ela vai para o céu. Ela vai ser tirada daqui. Ela vai embora daqui. Nós não somos deste mundo. Jesus falou isso. Jesus diz, vós não sois desse mundo. Jesus disse, eu vou preparar lugar e eu voltarei para vos levar. É preciso crer nisso. É preciso abraçar isso. E quando você um dia pensar em desanimar da fé, você parar diante de uma grande doutrina dessa e pensar, Deus me livre, eu vou ficar firme, porque um dia eu quero estar na glória com o meu Senhor Jesus. Então eu vou ler um texto aqui, base, dentre muitos que há no Novo Testamento, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. E você vai me acompanhar e a partir daí eu vou seguir por dentro de alguns textos bíblicos, ministrando acerca da nossa partida daqui. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17 diz: não queremos, porém, irmãos, olha a vontade de Deus, que sejais ignorantes. O que é ignorante aqui? É que vocês desconheçam, que vocês não entendam. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormem aqui é acerca dos que já morreram. Dormir é um eufemismo, não é? Para a morte. Eufemismo é uma linguagem que abranda uma outra mais pesada. Então, em vez de dizer fulano morreu, ele passou para o Senhor, isso é um eufemismo. Fulano morreu, ele dormiu no Senhor, isso é um eufemismo. Se você quiser chamar alguém de mentiroso e usar um eufemismo, você vai dizer, você é um mentiroso, pesado. Tudo bem, se você quiser falar, mas você não está falando a verdade. Isso é um eufemismo. Se você quiser chamar alguém de preguiçoso, você não é muito dado ao trabalho, a gente percebe isso. Você já chamou de preguiçoso, isso é eufemismo. E aqui Deus diz, acerca dos que já dormem, não sejam ignorantes. Aí Paulo diz assim, não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Irmãos, é isso, tem gente que não tem esperança. Qual é a esperança dele? A esperança de muitos, desculpe-me, pregar não é fácil. Você tem que dizer verdades e amparadas pela palavra.
A autoridade de um pregador está na palavra. A gente não vai ficar, bom, eu entendo. Não, não é que eu entendo, não. Está escrito. Então muitos não têm esperança. Qual é a esperança dele? A esperança dele é ele morrer e depois voltar num outro corpo para viver de novo. Depois morre de novo. Eu estava na praça de Oswaldo Cruz há muitos anos, lendo a Bíblia no banco da praça, quando 2 pezinhos, não vou contar a história toda, mas só essa parte, pararam diante de mim, de cabeça baixa, lendo a Bíblia, e eu só ouvi a pessoa dizer: das 3, uma, Jesus Cristo vai voltar, o mundo vai acabar, o brasileiro vai parar de roubar. Eu brincando disse: olha, que Jesus Cristo vai voltar é bíblico, ele vai voltar. Agora, que o mundo vai acabar, a Bíblia diz que não, porque os mansos herdarão a terra. Agora, meu amigo, se o brasileiro vai parar de roubar, eu disse: aí, essa eu não sei responder, essa é difícil. Aí ele olhou para mim e disse assim: você sabia que você já morreu e reencarnou várias vezes? Eu, Eu? Sim, você sabia que o homem morre e reencarna 7 vezes? Aí eu, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, eu disse que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. É o que está escrito aqui. Vindo depois disso o juízo. E não uma volta. Sabe o que ele disse para mim? Diante de Deus que eu estou te falando aqui. Ele olhou para mim e disse assim: não, mas isso aí é a Bíblia que diz. Há pessoas que não têm esperança e não querem crer. Isso é problema dele. Mas você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Isso aqui é a base da tua fé. Isso não pode ser abalado. Eu vou subir um dia para a glória. Um dia eu vou entrar na cidade pelas portas. Paulo então continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Olha esse pensamento de Paulo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos aqui realmente podem dizer para Paulo aqui nessa questão: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou? Amém? Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo. Então ele diz: assim também aos que morreram, Deus, mediante Jesus Cristo, os tornará a trazer juntamente com Ele. Deus vai ressuscitar os que partiram para a eternidade, crendo em Jesus Cristo. Paulo diz isso. Essa é a nossa esperança. Bom, deixe-me terminar o texto. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Ele voltará. As pessoas brincam com isso, brincam que lá fora, eu já ouvi essa frase, talvez você também: Jesus não vai voltar, porque se Ele voltar, matam Ele de novo. Quando Ele voltar, Ele não vem mais como cordeiro, Ele vem como leão da tribo de Judá, Ele vem com vara de ferro para reger as nações. Isso está no Salmo 2, Ele vai reger as nações. Ele virá como leão e não como cordeiro. Hoje Ele é o cordeiro e Ele diz para cada um aqui: vinde a mim, olhai para mim vós todos e sereis salvos. E as pessoas não creem. Então Paulo diz: e se cremos que Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele. E isso dizemos pela palavra, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porque, olha que coisa belíssima, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado. Irmãos, eu fico imaginando que brado será esse. A gente só pode imaginar, né? Que brado será esse? Que voz será essa? João, quando estava na ilha de Patmos, no capítulo 1, João diz: e ouvi por trás de mim uma voz como de muitas águas. Você já parou diante de um mar aberto para ouvir o explodir das ondas? O barulho é amedrontador. E aqui diz que Ele, o mesmo Senhor, descerá do céu com grande brado. A voz de um arcanjo será ouvida, uma trombeta será tocada,
E os que morreram com Cristo, vejam isso aqui. Isso aqui é um texto restritivo. Ele restringe. Não são todos os que morreram. Paulo diz, os que morreram em Cristo. E o que é morrer em Cristo? Morrer em Cristo é você ter vivido com Ele aqui, crido nele aqui em vida, andado com Ele aqui, praticado a palavra dele aqui. E quando você partiu para a eternidade, você foi com Ele, você morreu em Cristo, você está garantido. Mas vocês já perceberam que, diferentemente do que a Bíblia diz, as pessoas dizem, qualquer um que morre vai para o andar de cima. Eu nunca vi ninguém anunciar, fulano morreu, esse foi para o andar de baixo. Alguém aqui já viu? Todo mundo que morre vai para o andar de cima. O andar de baixo está vazio. Ou o andar de baixo é inoperante. Isso aí, ele nem existe, só existe o andar de cima. Todo mundo que morre, olha aí o meio artístico. Se morre alguém do meio artístico, foi cantar para os anjos. Se morre alguém que vivia no meio das piadas, às vezes imorais, libidinosas, uma vida totalmente torta, morreu. Ei, essa hora lá os anjos estão caindo no chão de tanto rir com aquelas piadas, o céu está em festa. Se morreu um roqueiro, seja lá quem for, ele foi tocar rock no céu, está lá, é sempre assim. As pessoas acreditam no que querem acreditar, mas não é isso que a Bíblia diz. Os que morreram com Cristo, Paulo diz, ressuscitarão primeiro. Você crê na ressurreição? A gente já vê ressurreição aqui, irmãos. Se você pegar um caroço de amêndoa morto e plantar, Deus faz aquele bicho nascer de novo. Pegue um caroço de manga morto, bate, sacode assim, ó, você vai ver só balançar lá dentro. O Deus que fez a manga e botou aquele caroço dentro, se você plantar o caroço de novo, Deus ressuscita aquele caroço e faz um pé de manga novo nascer. Se Deus faz isso com o pé de manga, não vai fazer conosco, não vai fazer com a igreja comprada e lavada no sangue do Cordeiro. A nossa fé se baseia em fatos daquilo que Deus faz. Paulo continua a dizer que esse texto é o introdutório. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Aí veja. E estaremos para sempre com o Senhor. Aí vem João em Apocalipse e diz, ali não haverá choro, lá não haverá pranto, não haverá tristeza, lá não vai haver funeral, não haverá doenças. O Senhor os guiará às fontes das águas da vida. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, nos dará um novo nome. E todas as glórias que nós lemos no livro de Apocalipse, creia nisso, nós precisamos crer nisso, nós precisamos estar com isso firme na vida, porque isso conta. Isso conta. Na hora que a prova bate, a gente diz, eu não abro mão da glória que está para ser revelada. É isso que Paulo disse. As tribulações momentâneas desse tempo não são para se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Eu vou passar por essa prova, eu vou passar por essa encrenca, e eu não vou desanimar, porque eu tenho um alvo e eu vou chegar na glória de Deus. Vocês vejam que a Bíblia vai nos direcionando, nos dá vários direcionamentos. Isso tudo vai nos levando para essa promessa, a maior promessa que nós temos, que é o arrebatamento, o resgate da igreja. Deus vai tirar a igreja daqui. Eu vou te dizer por quê. Dentre muitas coisas, Jesus disse assim, não ajunteis tesouros na terra, onde
onde os ladrões minam e roubam, onde a traça corrói. Mas ele disse: ajunteis tesouros nos céus. O céu é real. Há um corinho, há um hino muito antigo, a letra é imensa, é grande, mas o céu não é um sonho, foi Jesus quem falou, realmente existe. Irei com meu Jesus. Poderia cantar o hino todo aqui. Poderíamos puxar letras valiosíssimas do passado aqui. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Vai! O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os cefeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. Vai! O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Jesus disse: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Vejam que hoje as igrejas estão assim, é campanha disso, campanha daquilo, é para todo mundo se dar bem. De novo, eu digo, as igrejas viraram organizações Tabajara, todos os seus problemas acabaram. Organizações Tabajara. Só falta cantar esse jargão, porque se você tem um problema, Deus tem que dar o jeito dele e resolver, porque você está na igreja. Porque agora você está entregando dízimo, porque agora você é ofertante, porque agora você não falta um culto. Nós fomos chamados para crer nessas grandes doutrinas. Paulo disse, obrigado, Oséias, eu não quero perder nem um segundo aqui de soltar esse microfone, por isso que eu larguei a água. Eu prefiro ficar com sede do que parar de falar aqui, senão perco o fim da meada. Obrigado, Oséias, está ligado. Paulo disse assim: se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos o que, irmãos? Mais miseráveis dos homens. Paulo disse: se esperarmos somente nessa vida, porque existe uma vida eterna na glória, existe um céu. Leia Apocalipse 22. Leia Apocalipse 22. Chico Carvalhais já cantava: a ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse eu iria para lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. E aí vai. Vontade de pegar esse ministério e louvor e falar: vocês vão tocar essa música agora. Vocês vão tocar isso. É ou não é, Vaguinho? Cadê Vaguinho? Vaguinho sabe, Vaguinho conhece. Vaguinho, quando veio para cá, barrigudinho desse tamanho. Continua barrigudinho, cresceu. Paulo diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiram ao coração do homem, sequer jamais pensamos, ele disse, são essas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o mesmo Paulo disse, em 2 Coríntios 12, ele disse: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se no espírito não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ouviu coisas inefáveis que a homem não é lícito contar. Paulo viu, João viu, esses homens tiveram experiências grandes com Deus. Isaías viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus. Hoje eu estava descendo o púlpito, minha filha veio aqui, terminei o culto, aí veio Isabela: pai,
que você não fala mais em hebraico? Até ela. Isaías disse: Bishnat Mod Hamel Uziyahu, no ano em que morreu o rei Uzias, Vaire et Adonai Yoshev al Keseran Venissá. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veshulav Meleim et Hacheichal, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafim Omedim Mimaalo Sheshknafaim Lehad. E os serafins tinham 6 asas cada um. Bistaim e Ekaseraglav, com 2 cobriam os pés. Uvistaim e Ekasepanav, com 2 cobriam o rosto. Uvistaim e Eofef, e com 2 voavam. Vekarase Elzeve Amar, Kadosh, 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 Adonai Tsevao, Milokol Haaretz Kivodô. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías viu, é para lá que eu vou, é para lá que nós vamos. São essas grandes doutrinas que nos mantêm seguros, firmes. É a palavra, irmãos. É a fé nisso. Existe um lar na glória. Existe um céu esperando por você e por mim. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Em 1 Coríntios 15, 52, joga aí. Veja como são as coisas de Deus. 1 Coríntios 15, 52. Quem conhece Atos 2, a descida do Espírito Santo no cenáculo, na festa de Pentecostes, sabe como está o texto lá. O texto diz assim: e estavam todos assentados, e de repente, é assim que Deus age, de repente. Afonso falou isso aqui. De repente o médico vai chegar lá na UTI e vai ver essa menina sentada. E como é que foi isso? De repente Deus abre o mar vermelho. De repente Deus derruba as muralhas de Jericó. De repente Deus levanta o paralítico da Porta Formosa. De repente Deus liberta o endemoniado de Gadara. E aqui Paulo diz: num momento, de repente, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí Paulo diz: e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas para isso é preciso ter certeza agora, certeza da sua salvação. Uma certa pessoa uma vez me perguntou: pastor, como é que eu sei, como é que a gente sabe quando Deus fala com a gente? Regra geral, a palavra, sempre que você lê, Deus está falando contigo, então não tem erro. Ok, mas eu quero saber no cotidiano, como é que a gente sabe quando Deus está falando alguma coisa com a gente? A regra vem da própria palavra. Jesus disse assim: as minhas ovelhas conhecem o quê? A minha voz. Eu disse, para você conhecer a voz de Deus, primeira regra é você ser ovelha. Não adianta ficar com um pé aqui, outro lá e querer ouvir Deus falar, vaso. Não adianta ter uma vida dúbia e falar: Deus não fala comigo, eu não ouço, eu não entendo, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Ora, tem que ser ovelha. Entre no caminho de ser ovelha e você vai sentir Deus falando contigo. A igreja tem uma porta, e só tem uma porta. Você pode acessar esse templo aqui por 3 portas, na verdade por 5, né? 2 da subida lá, das escadinhas, uma central e 2 laterais. Você pode entrar aqui por 5 portas, e ainda aqui atrás tem uma escada ali, caracol, no banheiro masculino. Você pode entrar até pela escada ali.
6 portas. Você pode acessar esse templo. Não, mas ainda tem mais, porque se você pela galeria, tem mais 1, 2, 3. Então você pode acessar esse templo aqui, galeria ou plenário, por 9 portas. Mas para chegar ao céu só tem uma porta, só tem uma entrada. E Jesus disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E quando ele falou sobre essa porta, Mateus 7, 13 e 14, ele disse: entrai pela porta estreita. A porta do evangelho é estreita, irmãos. Quando você vem para andar com Cristo, ele disse: não, você não pode servir a 2 senhores. Você tem que escolher. Você tem que abrir mão de coisas. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não tem outra. Então às vezes as pessoas chegam para você e dizem assim: você é muito rígido. Eu não, rígido é ele. Ele. Eu só faço o que ele diz. Se ele fala assim: negue-se a si mesmo, aí o sujeito vem: não, a gente está na graça. É assim. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, olha isso, que conduz à perdição. Você crê que existe a perdição? Você que conhece a palavra crê, mas muita gente nesse mundão aí não crê nessa perdição, e essa perdição chama-se inferno. Então as pessoas não creem nisso. Mas e daí? Eu preciso pregar sobre isso, porque Deus diz: como crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele em que nem nunca ouviram falar? Como? É preciso advertir as pessoas. Jesus disse: a porta larga conduz à perdição. Pessoas que passam para a eternidade sem Jesus Cristo, eles foram para a perdição. E eu estou usando a Bíblia como fonte escriturística. Eu não estou usando a filosofia, nem a sociologia, nem a psicologia, nem qualquer outra logia. Estou usando as escrituras. E Jesus disse: e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E veja essa frase: e poucos são os que a encontram. Pedro, em Atos 3, 2, na primeira pregação que fez, cerca de 3.000 almas se converteram. Hoje vivemos dias que é preciso pregar fazer 3.000 pregações para ver se uma pessoa se converte. Eu oro a Deus que levante homens e mulheres que realmente mergulhem na palavra e preguem. Porque nós lidamos com destinos eternos. Existe uma promessa para a igreja: céu. Mas o outro lado da moeda é real, e vou encerrar com ele. A igreja é composta por pessoas convertidas a Cristo. A igreja só cresce quando vidas se convertem. E conversão é mudança de valores. Conversão é mudança de vida. Você mudou mesmo. As pessoas olham para você e dizem: rapaz, o que houve com você? Eles percebem, é nítida a tua mudança. Você xingava palavrões, você não xinga mais. Você tinha pavio curto, você alongou o pavio, emendou e alongou, porque você é salvo em Jesus Cristo. Você não levava desaforo para casa, hoje você pede até para viagem. Eu levo, me dá 2 desaforos que eu quero para viagem, vou levar para casa. Porque você é salvo em Jesus Cristo.
Você aprendeu, você sabe o que Ele quer de você. Antigamente era, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Hoje é diferente. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e se eu entrar, eu dou uma boiada para sair dessa porcaria. Uma boiada, como é que eu faço para sair? Outro dia eu disse para alguém: rapaz, é melhor ter paz do que ter razão. Eu só quero ter paz. Eu quero paz. O que eu tenho que fazer? Me diz, o que eu faço? O que você quer que eu faça? Mesmo sem ter feito nada, o que você quer que eu faça? Eu vou fazer. Quero ter paz, porque é isso que a Bíblia diz. O quanto estiver em vós, tende o que com todos? Paz com todos. Você tem alguém aí que não tem paz comigo? Vamos resolver isso hoje. Vamos resolver isso hoje. Tem alguém aí? Pastor, quando você pregou aqui naquele dia, sei lá qual dia, eu entendi que você falou para mim. E vem, pastor, você falou para mim? Falei. Me perdoa. Me perdoa, o veneno desceu. Ou não falei, você entendeu errado. Você entendeu, cara? Não falei, então me dá um abraço aqui. Nós vamos para o mesmo céu. Nós vamos encarar o mesmo Deus. Nós estaremos nas mansões celestiais. Nós vamos chegar com o mesmo corpo. Nós vamos receber galardões. Nós estaremos juntos lá. Somos um povo aqui. Pensamos diferentes muitas vezes, mas a palavra nos une. E nós somos convertidos, nós mudamos. E aí, eu vou te dizer do que você é salvo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E a Bíblia fala, em diversas ocasiões, eu vou citar duas, que o cálice da ira de Deus subiu. A ira está na Bíblia, e não é em um versículo, não. Em diversos textos bíblicos, a ira de Deus vai se derramar sobre esta terra. João disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. 3,36 de João. O que, porém, não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Paulo disse em Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Bom, se for falar sobre essa injustiça, o tempo não dá. Eu só estou querendo que você entenda: a ira de Deus vai se derramar sobre essa terra. E nós temos 2 episódios, e vou citar só esses 2, poderia citar outros, mas são os 2 mais emblemáticos para você entender esse arrebatamento, essa tirada da igreja daqui, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja será resgatada antes de Deus descer o braço, antes de Deus derramar sua ira e seu juízo sobre essa terra. Nós temos na Bíblia, por exemplo, a geração do dilúvio. Não vou ler os textos para ganhar tempo, mas quem está aqui sabe, Noé construiu o que Deus queria que ele construísse, que era a arca. E Deus disse que iria entrar em juízo com aquela terra. A malícia dos homens, diz aqui, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E Deus disse: Noé, constrói uma arca. Noé levou 120 anos para construir aquela arca. Demorou, foi muito tempo. O que você acha que as pessoas da época diziam para Noé? Velho maluco. É a mesma coisa que falam hoje para a gente. Aleluia, irmão. Vai, Bíblia. Encarnam em você, não ligue para isso. A Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Noé pregava na sua época.
Se alguém perguntasse: o que você está fazendo aí, Noé? Estou fazendo um barco, uma arca. Para quê? Por quê? Porque Deus disse que vai mandar água de cima. Nunca tinha chovido na face da terra nessa fase do Gênesis. Nunca tinha chovido. Então para o povo era algo totalmente fora de contexto. Como assim? Então quando a gente diz Jesus Cristo vai voltar e Ele vai puxar a igreja daqui, Ele vai levar a igreja para a glória, as pessoas ainda dizem: rapaz, você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Até que chegou o dia que Deus disse para Noé: Noé, entra na arca, tu e tua família. Deus fechou a porta por fora e o juízo desceu. Mas antes de o juízo descer, Noé e a sua família estavam a salvo dentro da arca. E antes de Deus entrar em juízo com esta terra, Ele vai levar a igreja embora daqui. Nós vamos para a glória. Nós não estaremos aqui. Essa é a nossa fé. Eu vou te perguntar uma coisa, não precisa me responder. Quantos meses tem que você não escuta essas coisas na sua igreja, você que é visitante também? Quantos anos? A gente vai deixando isso no esquecimento. Eu sou salvo, lavado e remido. E um dia, se eu estiver já na sepultura, eu vou ouvir o toque da trombeta, a voz do meu Senhor, vou ser revestido de um corpo de glória e vou parar nas mansões celestiais. E se nós estivermos vivos, receberemos um corpo incorruptível e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé arraigada na palavra. O segundo momento na Bíblia foi Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, o Senhor disse: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, Deus disse: Ló, tira quem você puder tirar. Sai daí, Ló. Deus mandou anjos. Deus mandou anjos para pregar para Ló. Ló, Deus vai destruir essas cidades. Sai daí. Querido, você que está aqui nessa noite, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo uma pregação dessa, porque você já está cansado de ouvir que Deus vai te dar prosperidade, que Deus vai te dar casa. Essas bobagens, essas coisas efêmeras, tudo vai ficar aqui. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você que está aqui nessa noite, da mesma forma que Ló disse aos seus genros: vamos sair daqui, Deus vai destruir essas cidades. Meu querido, eu te digo, Deus vai derramar a sua ira sobre essa terra. E aí você pode dizer: mas até isso acontecer, eu posso nem estar vivo. Sim, o que é pior ainda, porque depois que você passa para a eternidade sem Jesus Cristo, não existe mais nada a fazer. Eu desafio, desculpe, isso não é arrogância, isso é ser amparado pela Bíblia. O sacerdote que for, seja pastor, padre, bispo, sei o que for, põe aqui na minha frente e me mostre, biblicamente, o purgatório, por exemplo. Eu duvido, eu desafio que me mostre. Não existe. Porque criaram uma doutrina como essa, e quem criou foi um papa chamado Inocêncio III. Porque não querem encarar a realidade do quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então vamos botar um meio termo aí. Ninguém é tão bom para ir para o céu, ninguém é tão mal para ir para o inferno. Você morre, pecou demais, vai para o purgatório, lá você purga os teus pecados e entra na glória. Ora, para que Jesus morreu então? Era só deixar o purgatório continuar atuando. Por que fazem isso? Porque Paulo disse que nos últimos tempos amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, querendo ouvir coisas 2 aprazíveis.
As pessoas não querem encarar a realidade. Deus deu chance para Ló sair e tirar todos os que ele quisesse tirar. Ló até que tentou tirar os genros. Vocês sabem, os genros não quiseram sair. Você está pregando para tua família, né? Tua família te chama de maluco. Tua família diz que você sofreu uma lavagem cerebral. Eu sei disso. Tua família diz que você foi para a igreja evangélica. Não, você não veio para a igreja evangélica. Você veio para o caminho chamado Jesus Cristo. É o único caminho que leva a Deus. Você não veio para um rótulo. Você veio para o nome que é sobre todo nome. E ao nome dele todo joelho se dobrará. Você veio para o caminho, para a única porta. É isso que você veio. E Ló tentou tirar e não conseguiu. Ainda hoje a história se repete. A gente prega. Você acha que eu estou todo suado aqui porque irmãos, eu nem queria pregar hoje. O pastor Osemar me pediu: quem vai pregar? A Thaís falou, o pastor Osemar falou para você escalar alguém. Eu ia escalar alguém. Eu não ia pregar. Mas a missão chama a gente. Não é assim, meu Deus, estou doido para pregar. Opa, hoje vai ser minha vez. Vou chamar papai e mamãe. Você já viu? Às vezes eu fico besta com esse negócio. O sujeito vai pregar, aí vem o gato, cachorro, papagaio, todo mundo tipo assim, vamos lá. Eu sei, isso é fácil. Vai passar essa fase. Porque quando se sobe aqui para pregar, é temor e tremor. A carne treme, o suor desce, a lágrima desce, e você sente a glória de Deus. Você tem amor pelas almas. Você sabe a realidade do que é pregar aqui. E da mesma forma que Ló não conseguiu tirar pessoas de Sodoma e Gomorra, eu não tenho a ilusão de que hoje eu vou ser melhor que Ló e vou conseguir tirar pessoas daqui. Mas Ló disse a verdade: Deus vai destruir essas cidades. E eu te digo, querido, Deus entrará em juízo com esta terra. E na eternidade, se você partir sem Jesus Cristo, acabou a tua história, não existe mais chance. Não quiseram sair. Pois bem, Deus tirou Ló. Os anjos puxaram Ló. As filhas de Ló, a mulher de Ló olhou para trás. Se você é desviado, está aqui, você saiu, mas você olhou para trás. Você não virou uma estátua de sal como a mulher de Ló, mas você olhou para trás. E você parou a tua caminhada. Você acha que você fez o certo? Você acha que você fez o certo? Se você partir para a eternidade, com o conhecimento que você tem da palavra, qual vai ser o fim da tua história? Deus só desceu o seu juízo em Sodoma e Gomorra quando Ló e sua família estavam a salvo. Deus só vai entrar em juízo com essa terra quando Ele tirar a igreja daqui e colocá-la a salvo na glória. Essa é a nossa esperança. A Bíblia diz em Apocalipse 3:10. Coloca aí, esse eu quero que você coloque, 3:10. Apocalipse 3:10. Ministério do Louvor pode subir aqui. Como guardaste, olha o juízo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Deus está dizendo para a igreja, para os convertidos, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Depois que a igreja sair daqui, e ela vai sair, eu quase trouxe a trombeta, o chofar para tocar hoje aqui. Quase que eu trouxe. Depois que a igreja sair daqui, escute o que eu vou te dizer. Quando a igreja sair daqui,
baseado no que Paulo escreveu em 2 aos Tessalonicenses 2, 3 em diante. Paulo disse: o mistério da iniquidade já opera somente a um que ainda o resiste. Esse um é o Espírito Santo, que está ainda aqui. Quando a igreja sair daqui, o Espírito Santo sai com a igreja. Não haverá mais consolo, não haverá paz, não haverá conforto. Jesus disse que os homens desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobreviriam a esta terra. Está em Mateus 24. Quando a igreja sair daqui, eu não tenho mais tempo para falar sobre isso, vai se levantar um homem que está na profecia, que a Bíblia intitula de anticristo, que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, seja objeto de culto e se adore. E esse homem, ele vai ser um instrumento nas mãos de Satanás, que vai dar a ele trono, poderio e grande glória. E o que Satanás quer é apenas a sua patente. Esse homem vai governar o mundo inteiro, é o que está escrito. Você já viu alguma profecia da Bíblia cair por terra? A arqueologia até os dias de hoje só confirma os fatos narrados no Antigo Testamento. Porque você não crê ainda. Eu vou te dizer por que você não crê, mas você tem que ter peito para encarar essa realidade. Peito, coragem, seja homem para encarar, homem para encarar o que está aqui. E o que Paulo disse é o seguinte: por que você não crê? É porque Paulo disse que o Deus desse século, Satanás, cegou o teu entendimento para que você não veja. Você não consegue enxergar. Você acha que não compreende, você não entende, então fica por isso mesmo. A resposta está na Bíblia. Quando a igreja sair daqui, Satanás será lançado sobre essa terra. E vai surgir esse anticristo em Apocalipse 13. Mas no capítulo 12, encerro aqui, coloca lá o último texto. Versículo 12. Olha isso. Não, 12, 12. Apocalipse 12, 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Sabe quem habita lá agora? A igreja que subiu. Deus está dizendo: quem subiu, se alegre. Quem está habitando nos céus, se alegre. E ele diz: mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E esse mundo virará um caos. E se você estiver vivo na época, você vai se lembrar dessa pregação. Você vai se lembrar de todas as igrejas que você entrou e ouviu palavras sérias e você não quis. Você vai se lembrar de todas as vezes que a tua esposa te evangelizou, que o teu esposo falou de Jesus para você, porque você não vai encontrá-la mais aqui. Porque os salvos subirão para a glória. Existe um lar para nós, um lar para a igreja. E um dos maiores ódios de Satanás contra a igreja é porque ele veio de lá, ele não pode mais voltar, e ele sabe para onde vamos, é de onde ele veio, perdeu o lugar. Quem conhece a queda de Lúcifer, ele não pode mais, mas a igreja
chegará lá e entrará na cidade pelas portas. A igreja fica de pé. Por favor, eu disse o último. Eu quero só mais um texto. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Daniel 12, 1 e 2. Coloca aí. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o arcanjo Miguel, o defensor dos filhos do povo de Deus, da nação hebraica. E haverá tempos de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, o meu nome, o seu nome, se você é salvo, está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Nosso nome está lá. Nós vamos para a glória. Versículo 2. Olha isso, encara isso. Esqueça a tua filosofia. Esqueça teu professor da universidade. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com as coisas celestiais. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Isso é palavra. Quer pagar para ver? Você quer pagar para ver? Resolve essa situação hoje. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham, vinde a mim, eu vos aliviarei. Hoje é o dia que Deus está dizendo: faça parte da igreja que vai subir.